Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas à nossa segunda aula de interpretação do short de alfaiataria que eu tô fazendo nesse xadrez lindo aqui que tá em cima da mesa pra Lariana. É um short bem básico, só com duas preguinhas na frente, bolsinho faca nas laterais e nenhum bolso nas costas, só uma pence simples. Então é um modelinho bem simples que eu encontrei para vocês iniciarem aí nessa etapa da alfaiataria, principalmente das calças, tá? Eu já tenho aqui cortado, né? Na última aula a gente finalizou na hora de eu posicionar o molde em cima do tecido e de cortar a peça. Então eu quero que vocês observem aqui, deixa eu tirar essas coisas daqui. Aqui na frente, vocês lembram que a gente tinha essa parte aqui da braguilha e que eu disse que eu cortaria um lado com e um lado sem. Só que na hora de cortar, eu me distraí e eu acabei cortando as duas partes da frente sem essa parte. Mas não tem problema nenhum, porque esse detalhezinho aqui da braguilha, ó, que eu ia cortar só duas vezes, eu cortei uma vez a mais para poder emendar aqui na parte que vai ser necessário colocar, tá? Vai dar na mesma, o acabamento vai ser o mesmo, tá? Só queria facilitar um pouco aí na forma de montar, mas não vai fazer diferença, é só uma costurinha a mais que a gente vai ter que fazer. Então, essas duas partes aqui eu deixei sem overlocar, e essa aqui eu já overloquei a parte curva, tá vendo? Porque essas aqui eu vou unir e vou fazer dupla, e essa aqui eu vou deixar da forma que tá, uma vez só pra embutir na peça do short. Vocês vão ver já já na costura como é que eu vou fazer isso, tá? Eu overloquei todas as laterais, tanto da parte da frente quanto das costas, tá? Só não overloquei a barra ainda, porque depois a gente vai unir a barra e vai overlocar tudo de uma vez com o short pronto. Então, deixa eu separar aqui os moldes, deixar só os tecidos aqui pra gente. Das costas, a mesma coisa, já overloquei tudinho, tá? Só não a barra. Não overloquei o bolso ainda, as partes do bolso ainda, porque senão fica muito grosseiro o acabamento. Então, eu vou emendar no short sem a overlock, né? E depois eu vou passar o overlock na hora da finalização aí das laterais e tudo mais. O cos, eu não cortei ainda exatamente com a metragem, ó, eu deixei um pouco maior, porque eu vou tentar encaixar ele com as listras no lugar, para dar sensação de continuidade aí dos shorts até o cos, tá? Apesar de que na parte principal dos shorts a gente tem as pregas, então não são todas as listras que vão bater aí com a parte do cos, mas eu vou tentar. Então eu vou aplicar ele dessa forma e depois eu corto o excesso, tá? Então existe essa possibilidade também. E todas as partes dos meus shorts estão aqui. Agora eu vou guardar aqui os meus moldes e a gente vai iniciar na costura. Antes de iniciar na costura, eu vou entretelar essas partezinhas aqui, ó, da minha braguilha. E também vou entretelar já o meu cos. Vou deixar bem certinho entretelado para ficar bem firminho isso no momento da costura, tá? Eu entretelei todo o meu cos, ainda tá tudo juntinho aqui, ó. Depois eu vou separar as partes. Eu entretelei também essas minhas partes da braguilha aqui. E agora eu vou começar a preparar a parte da frente do meu shorts. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fechar primeiro as preguinhas, tá? Na hora de cortar, eu dei um piquezinho no lugar das pregas. Aqui vocês não vão conseguir ver por causa da overlock, mas eu dei um pique onde eu preciso juntar essas pregas. Dos dois lados eu dei esses piquezinhos aqui. Então, olha só, pessoal, não vai dar pra ver direito aqui, mas eu fiz piques, olha só, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, um pique, outro e outro. Então, eu vou juntar um no outro aqui, vou juntar um no outro aqui e vou fechar com 5 centímetros pra baixo. Vou medir aqui com a minha fita, posso marcar com a minha caneta mágica o lugar até onde eu vou descer. Vou fazer isso nas duas laterais dos shorts. Para facilitar, eu posso passar também o lugar certinho, tá? Para quem não tem experiência, pode passar o local certo. O que vocês têm que cuidar aqui, ainda mais quando a estampa é assim, não tem avesso e lado direito, vocês têm que cuidar para fazer em lados opostos dos shorts, tá? Cuidado para não fechar os dois para o mesmo lado.
Chegando no final do lugar da minha prega, ao invés de eu dar retrocesso e correr o risco do fio ficar soltando, eu vou fazer aquele esqueminha de virar aqui e voltar com a minha costura até em cima. Muito bem, a costura fica dupla assim e eu não corro o risco de ficar soltando o fio aqui depois, conforme for usando e conforme for lavando a peça, tá? Muito bem, agora com as preguinhas feitas, eu vou passar elas de maneira que elas fiquem voltadas para o lado de fora do short, não para o centro aqui onde tem o gancho, para o lado de fora, tá? Vou vincar bem essas preguinhas, ó. É importante que elas sejam bem vincadas. Por que que a gente vira pro lado de fora? Porque se a gente virar pro lado de dentro, fica um volume aqui na frente, então não fica legal pro corpo, tá? Então a gente vira as preguinhas pra fora, para que o volume fique pro lado de fora também, pra dar a impressão que o short é mais larguinho. Olha só, as preguinhas têm que ficar bem vincadas, assim. Esse tecido aqui, ele é uma espécie de malha, então ele não vinca muito bem. Mas por isso que a gente fez assim, mais profundo, né? E se precisar, depois eu aprofundo mais aqui a costura. Por que que eu viro as pregas pro lado de fora? Para não ficar o excesso aqui do lado de dentro. Isso pode aumentar a barriguinha, pode causar um efeito na silhueta que a gente não deseja, tá? Então é importante a gente virar pro lado de fora para que o volume da peça também fique pro lado de fora, tá? Agora, o próximo passo é a gente fechar o bolso dessas peças. Então, olha só, a gente tem aqui dois bolsos, daquele esquema que eu falei pra vocês, que é só dobradinho, assim. Então, a gente vai ver agora qual lado que é qual. A gente vai cuidar pra fazer dois lados opostos, tá? Então, eu coloco as minhas duas laterais à frente do short aqui, com o direito pra cima e o avesso pra baixo, tá? O avesso é onde ficaram as preguinhas aqui. Como o tecido é estampado dos dois lados, fica um pouco mais difícil de ver, mas então tá o direito pra cima. Eu vou simular aqui, ó, com o molde, pra ficar mais fácil da gente ver, tá? E agora, como que eu vou posicionar o bolso? Vocês lembram que o bolso, ele tinha esse desenho aqui e eu cortei esse excesso pra encaixar aqui na lateral de volta, né? No final das contas, ele fica assim, ó. Essa parte aqui junta com essa parte e essa parte aqui que ainda tem esse excesso é que faz o lugar da lateral. É a mesma coisa aqui no tecido, ó. Eu vou encontrar aqui qual é a parte do bolso que está menor, dessa forma, e essa parte maior aqui é que vai ficar por baixo, o short vai ficar assim, tá bom? Ainda tá sem overlock, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o direito do meu tecido e vou pegar o direito do meu bolso também, porque o lado direito da estampa vai ficar pra dentro, depois de dobrado, porque ela tem que aparecer aqui. Então, eu vou pegar, aqui é o lado avesso pra cima, e o lado direito pra baixo, e vou encontrar aqui. Aqui nessas partes, ó, onde eu vou ter que encontrar o bolso, né? Onde eu encontro a lateral da abertura do bolso com a lateral do short, eu fiz um pique no tecido. Eu fiz um piquezinho aqui, então eu sei até onde eu preciso costurar essa diagonal aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Vou alfinetar aqui, pra gente não se perder. E agora sim, ó, eu vou costurar até onde tá o pique. Vou costurar desde aqui de cima até onde tá o pique. Eu já alfinetei aqui do outro lado do bolso, pra gente ficar mais fácil de saber onde parar, tá? E eu vou fazer isso com uma margem de costura de 1 centímetro, que foi o que eu deixei. Chegando no lugar do pique ali, eu vou dar um retrocesso aqui. Muito bem, ó. Tá unido já aqui a parte lateral do meu short, olha as preguinhas. E aqui o bolso, tá? E agora, o próximo passo é eu passar isso daqui com todo o excesso de tecido voltado pro lado do bolso, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar aqui nessa câmera pra vocês verem. Agora que eu já uni, eu uni somente até a parte do pique, ó. Aqui continua solto. E aí, eu vou passar isso daqui. Vou vincar bem a costura aqui, pra poder passar todo o excesso voltado pro lado do bolso. Então, eu dou uma puxadinha aqui no bolso, ó, e vinco bem essa costura, porque eu vou rebater essa costura daqui a pouco.
Posso virar aqui e reforçar assim. Ó, tá tudo voltado pro lado do bolso aqui, o excesso, tá? Porque agora eu vou passar uma costura que é tipo de pesponto aqui, voltado pro lado do bolso, para que quando eu virar o meu bolso assim, ele não fique voltando, tá? Por causa do excesso que tá aqui dentro. Então, é uma costura, tipo a costura de pesponto que a gente faz, mas o nome disso daqui é rebater a costura. A gente vai rebater a costura que já tá feita para segurar ela. É uma costura de contenção, tá? Então, vamos lá, ó. Pezinho de calcador bem juntinho aqui com a dobrinha do tecido. E eu vou passar uma costura até no final, aqui. Olha só, não sei se vocês conseguem enxergar, vou mostrar aqui na linha preta, que a costura ela tá bem rente mesmo, tá? Isso daqui é rebater a costura, porque agora a gente vai passar esse bolso pra dentro dessa forma. Então, a costurinha fica bem pra dentro aqui, tá vendo? E a gente vinca isso a ferro, colocando o bolso pra dentro. Dessa forma, ó, vai ficar bem vincado. E agora sim a gente vai pegar o bolso, que é feito só de maneira dobrada, e vai colocar aqui por cima, unindo as costuras laterais, que é de acordo com a forma que o molde foi feito. Dessa forma, ó. E aí a gente pode passar aqui pra vincar o meio bem certinho, pra ele não sair do lugar. Então, eu vou alfinetar aqui no início, aqui no final, e aqui em cima, no lugar do início do bolso, ó. Com a mão assim, eu vou ajeitando, e eu posso alfinetar aqui. Se eu viro o meu short, olha aqui, o meu bolso tá pronto aqui, e aqui eu tenho a lateral do short. Então, o que eu vou fazer agora é fechar esse bolso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar uma costura reta aqui, eu posso fazer ela como uma costura francesa, né? Eu posso virar do avesso, mas eu vou fazer uma costura simples. Vou passar uma costura simples aqui, vou overlocar, e depois eu vou passar uma costura lateral aqui e vou overlocar também. Então, eu solto aqui, eu fiz só pra mostrar pra vocês, e eu vou costurar esse fundo desse bolso. Vamos lá, margem de costura de 1 centímetro, que foi o que eu programei, retrocesso no início e no final. E aqui agora eu posso overlocar, para quem tiver overlock. Quem não tiver overlock pode buscar o zigue-zague mais apertadinho para passar aqui na beiradinha, para ele não desfiar com o tempo, tá? Eu vou passar overlock aqui e depois eu vou terminar a lateral. Muito bem, eu já passei a overlock. Eu não mostro esse processo do overlock porque minha máquina é muito barulhenta. Mas, ó, passei a overlock aqui, a lateral aqui ainda tá solta. E agora eu vou prender essa lateral aqui. Então, ó, pra vocês verem, aqui era a lateral do short, aqui tá o bolso. E eu vou passar uma costura de 1 centímetro aqui pra poder prender essa lateral, tá? Vamos lá. Muito bem, a lateral já tá presa aqui também. Posso tirar o excesso de linha. E agora eu vou prender aqui em cima esse bolso. Eu vou colocar assim, ó, acho que dá pra ver aí na câmera. Vou colocar ele bem certinho aqui, com as minhas preguinhas voltadas pra dentro, como a gente calculou. Vou prender tudo com um alfinete aqui, pra essa lateral ficar bem encaixadinha. Então, eu prendo aqui. Prendo o lugar das minhas preguinhas aqui voltada pra dentro. Para poder prender o meu bolso aqui em cima também, para ele não ficar soltando na hora de fazer os acabamentos ali no centro, tá? Então, é importante a gente fazer esse processo de prender ali, pra gente já ter toda a lateral do short pronto, tá? Vamos lá. Margem de costura de 1 centímetro também. Muito bem, a lateral do meu shorts está pronta. A lateral presa, aqui em cima presa, as preguinhas prontas, né, bolso colocado. Então, agora eu vou reservar essa parte aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado.
Eu vou passar overlock nas laterais e tudo mais depois que eu unir as laterais com as costas, que daí eu passo overlock uma vez só e fica um overlock só para não ficar muito grosseiro o acabamento, tá? Então vamos lá, vamos fazer outra lateral aqui. Eu já tenho as pregas prontas, né? E agora eu vou unir aqui a parte da abertura do meu bolso. Margem de 1 centímetro. Retrocesso no começo e no final. Vou passar a abertura para poder passar costurinha de contenção. Agora eu passo uma costura tipo um pesponto voltado pro lado do bolso. Recalcador bem juntinho da dobrinha do tecido. Agora eu passo a abertura do bolso voltado para dentro. E dobro o meu bolso unindo com a lateral dos shorts. Posso alfinetar aqui no início, para marcar bem certinho a lateral, ó. Eu alfineto as partes principais. Agora eu vou fechar o fundo do bolso com 1 centímetro de margem e overlock. E agora que tá fechado aqui embaixo, eu vou unir a lateral. Prender a lateral e prender também aqui a parte de cima. Bom, agora que eu já finalizei a parte principal da frente, eu vou finalizar a parte das costas, né? Eu vou fechar as pences pra gente poder fechar a entrepernas aí entre frente e costas, tá? Então, tá aqui a minha parte das costas, é bem simples mesmo, vou fechar a pence apenas. E aí já já a gente vai ver o próximo passo. Lembrando que eu fiz pique onde eu tenho que fechar a pence, então tá marcado aqui, fica muito mais fácil, tá? Ou só marcar o meio mesmo, de onde a pence ficaria, com 13 centímetros no caso da Lari, de profundidade. Bom, agora que a gente já tem a frente e as costas preparados, com pences e pregas fechadas, o bolso já está colocado, chegou a hora da gente preparar o short para a colocação do zíper, para aí a gente poder, né, a gente deixa o zíper já posicionado, o lugar dele marcado, para a gente poder fechar entre pernas de frente e costas e depois fazer o fechamento inteiro aí do gancho. E por último a gente fecha as laterais. Então vocês lembram que na hora da modelagem eu pedi para vocês deixarem uma das laterais dos shorts com aquele excesso e eu acabei tirando. Em calça jeans, esse excesso ele acaba sendo do lado esquerdo. A gente deixa essa parte preparada do lado esquerdo para ser a parte superior ali, a parte frontal do zíper, né? A parte que aparece, que a gente tem uma sobreposição na calça e o zíper no meio. Então, essa parte esquerda aqui, não sei que lado vocês estão vendo aí, mas a parte esquerda seria essa parte do excesso. Como eu cortei fora, eu pedi para vocês cortarem um pedacinho a mais pra gente colocar aqui. Então, agora eu vou colocar esse pedaço aqui no lado esquerdo do meu short. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu já deixei ele overlockado na parte arredondada aqui. E agora eu vou colocar o direito do meu tecido, eu entretelhei ele para ele ficar firminho. Eu vou colocar o direito do meu tecido com o direito do meu short. Observem bem como é que vai ficar aqui, ó. A parte reta com a parte reta do meu short e a parte arredondada pro lado de dentro do meu short, tá? Então, vocês podem alfinetar aqui, se vocês preferirem. Só para não sair do lugar, é importante que esteja bem alinhado aqui com a parte de cima, e é importante que essa parte aqui que a gente já vai trabalhar com ela, esteja cortada exatamente no mesmo tamanho, tá? Pra gente não ter um desencontro na finalização, ok? Então, eu vou unir aqui com um alfinete, dessa forma. E agora eu vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem, que foi o que eu calculei no molde. Então, eu posso virar aqui, não tem problema nenhum, desde que esteja tudo bem alinhadinho. E vou passar essa costura com 1 centímetro. Posso dar retrocesso no início e no final. Muito bem. Agora eu vou tirar os meus alfinetes. E eu vou fazer com isso daqui a mesma coisa que eu fiz com o bolso. Eu vou passar e vou rebater pro lado de dentro, tá? Porque ele vai ficar o acabamento de dentro assim.
Então, olha só, deixa eu tirar essas coisas daqui. Eu vou passar isso daqui com o excesso todo voltado pro lado da vestinha que eu vou usar, né? Dessa forma. Vou vincar bem essa costura. E agora que tá bem vincadinho, eu vou passar uma costura de contenção aqui pro lado de dentro. Por que que é contenção? Porque é pra eu segurar o excesso pro lado desse acabamento, tá? Porque daí na hora que tiver virado o meu short assim, eu não corro o risco da costura ficar voltando. Então, vamos lá. Bem na beiradinha da costura, o pezinho de calcador, olha só. O pé de calcador, ele tem essa aberturinha aqui. É nela que eu vou encostar a minha costura, então fica bem juntinho mesmo, tá? Muito bem, ó. Agora eu vou dobrar aqui. Vou vincar bem essa costurinha aqui. Ó, eu vinquei bem a costura pro lado de dentro aqui, tá? Pode segurar com o alfinetinho aqui, apesar que depois a gente vai precisar movimentar essa pecinha, mas dá pra prender aqui. E aqui também a gente depois talvez vai precisar dar um piquezinho aqui no final, tá? Agora, com essas duas outras pecinhas aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar o direito com direito aqui e vai passar uma costura com 1 centímetro de margem em toda essa parte arredondada aqui, para poder depois virar e formar uma única peça. Então, vamos fazer por partes. Eu vou passar a costura aqui, com retrocesso no início e no final. Muito bem, ó, dessa forma. Agora, a gente vai dar piques aqui nessa parte em curva a cada meio centímetro ou 1 centímetro para poder virar, para ficar mais fácil de virar, para não ficar nenhum excesso. Então, cuidando sempre para não estourar a costura, tá? A gente vai dar esses piquezinhos aqui. Dessa maneira. E agora, a gente vai virar isso do avesso, dessa forma. E a gente pode passar isso daqui e vincar bem as costuras para ela ficar quase imperceptível e até pode pespontar depois para poder ficar bem fininha essa costura, tá? Então, olha só, eu vou passar isso daqui, vincando bem as costuras. Olha só, pessoal, como é que fica passadinho, fica muito bem acabado. Agora eu posso passar uma costura de contenção aqui, tipo um pesponto também, para que não fique tão grosseiro assim e conforme for lavando, isso aqui não saia do lugar, tá? Então eu posso colocar aqui e posso passar com a largura de pé calcador, não precisa ser bem na beiradinha. Fica muito difícil passar bem na beiradinha aqui, então eu vou passar com a largura de calcador. Vamos lá. Muito bem. Olha só como é que ficou, ele fica grossinho assim mesmo, tá? Principalmente nesse short que tem um tecido mais molinho, é importante ficar mais firminho. Poderia ter colocado a entretela em um lado só que aí ia ficar difícil de trabalhar, porque um lado ia ficar esticando bastante e o outro não, tá? Agora já dá pra ter uma ideia de como vai ficar depois de montado. Olha só como que vai ficar. Essa pecinha que eu acabei de fazer, ela vai ficar aqui, tá? Por dentro assim. E essa outra aqui, que tá com essa peça por dentro, vai ficar sobrepondo ela aqui em cima. Então, agora, ó, que eu tenho essa pecinha pronta, eu vou passar a overlock aqui do lado de dentro, porque vai ser importante pro meu acabamento, porque essa parte vai ficar aparente no meu short, tá? E agora sim que eu tenho essa peça pronta, o que eu quero que vocês entendam, ó? Essa parte do shorts aqui, que ainda não está com acabamento, é onde eu vou encaixar essa peça. Depois de pronto, o que vai acontecer? Vai ficar dessa forma, ó, eu tenho um zíper aqui, mas eu tenho um zíper grande, então eu vou começar a colocar ele a partir da ponta de baixo aqui, e depois o short já praticamente pronto é que eu vou cortar o excesso quanto eu preciso. Mas vamos lá, olha como é que ficaria aqui um acabamento de um short, pra vocês entenderem. O acabamento dele é assim, ó, essa parte aqui esconde o zíper por trás, tá? Então, por isso que eu preciso do overlock, porque vai aparecer aqui atrás, dessa forma. Beleza? Então, como que eu tenho que fazer para montar isso aqui? É como se fosse um sanduíche, ó. Se eu pegar aqui por trás e virar, olha como é que fica. Fica o short, o zíper colocado de frente para o short e a pecinha também colocada aqui de frente para o short, com a parte arredondada voltada para o lado de dentro, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou prender esse zíper aqui nessa peça, voltado para o lado retinho aqui, não para o lado arredondado, mas para o lado reto. Como que eu vou fazer isso? Já que eu vou usar
a parte de baixo como referência, eu já vou colocar ele aqui, vou posicionar ele aqui com uma certa distância da minha pecinha aqui, do meu acabamento, tá? Não vou fazer coladinho aqui, porque senão depois não vai ficar um acabamento legal atrás dos shorts. Então, eu vou fazer assim, ó, com uma certa distância aqui, com 1 centímetro mais ou menos. E vou passar uma costura com o pé de calcador encostado aqui no zíper, só pra segurar esse zíper no lugar. Então, não precisa de retrocesso nem nada, que é só pra segurar mesmo, tá? E agora sim é que eu vou colocar essa peça aqui na parte central do meu short. Então, como que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou alinhar, eu tombo aqui meu acabamento em cima do meu short e eu vou alinhar aqui o meu acabamento, a parte de cima do meu acabamento com a parte de cima do meu short. Só que eu quero alinhar, deixa eu virar, eu viro aqui pro lado do short, ó. Eu quero alinhar a lateral do meu shorts com o meu zíper, na verdade. Então, eu vou fazer assim, ó. A parte de cima do shorts alinhado com a parte de cima da pecinha, mas a parte central do shorts alinhado com o zíper, tá? E eu vou passar de novo uma costura aqui de pé de calcador, para depois pegar a pecinha de zíper e reforçar essa costura. Então, eu vou sentir com o meu dedo aqui onde é que eu vou encostar. Vou alinhar essa peça. Prontinho. Porque o que que acontece, ó? A hora que eu viro aqui, essa pecinha de acabamento, ela tá maior, então ela vai esconder aqui toda a sujeirinha do meu short, tá vendo? E agora que eu já tenho todas essas peças presas, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções aqui, ó. Ou eu posso colocar a minha agulha mais pro lado, que na minha máquina é só mudar aqui pro B, e a minha máquina vai pro lado. Então, a hora que eu for passar uma nova costura aqui, a costura vai ficar bem mais perto do zíper. Ou então, a gente pode usar a peça de colocação de zíper mesmo, tá? Que daí tem as duas opções, tanto para colocação de zíper comum, quanto para colocação de zíper invisível. Eu vou fazer da forma mais fácil que eu acho que vocês têm aí em casa, que é jogando a agulha pro lado, mais pro lado da peça, tá? Olha só, a costura fica bem afastada aqui, então, como foi uma costura só de segurança, agora eu coloquei aqui a minha peça de colocação de zíper para poder fazer essa costura chegar mais pertinho aqui, tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou deitar e vou começar no sentido do meu pé de calcador para zíper. Muito bem, ó, eu consegui fazer a costura um pouco mais aproximada aqui, o suficiente para eu abrir o meu zíper sem ficar pegando, tá vendo? Aqui a gente pode passar uma costura de pesponto também, para que não fique assim, ó, dessa forma. Como a gente vai pespontar todo o resto do shorts, o ideal é que a gente passe uma costura de pesponto aqui também. E eu posso fazer isso também com o meu calcador para zíper, que é o que tá aqui agora. O que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui embaixo, onde ficou a união, eu vou dar um pique até na primeira costura ali, ó, tá? Cuidando para não arrebentar, mas eu preciso dar esse piquezinho aqui para depois poder unir as entrepernas. Então, olha só como é que vai ficar aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pespontar, eu vou dar essa costurinha aqui para ficar um acabamento mais bonito até lá no final do meu zíper. Vamos lá. Bom, e agora então que essa parte do zíper tá pronta, antes da gente finalizar a parte do zíper, eu preciso fechar a entrepernas, porque eu preciso fechar a frente e costas de cada lateral para depois fechar o gancho por inteiro. Então, olha só, eu tenho essa parte aqui do meu short, eu ainda não vou cortar o excesso do zíper, e eu vou pegar a parte das costas referente a essa lateral aqui. Então, a parte direita do meu short, da frente do meu short tá pra cima, né? A gente vê que todos os acabamentos estão pra cima, as pregas e o bolso está pra trás. Então, eu vou pegar aqui a minha parte das costas com o avesso virado pra cima, ó. Olha aqui como que a pence está virada pra cima. E vou unir aqui a entrepernas dessa lateral. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro lado do meu short, tá vendo? Unindo aqui a entrepernas do meu short. Então, eu vou unir direito e esquerdo do meu short pela entrepernas para depois unir o gancho aqui de fora a fora de uma vez só. Vamos lá.
Olha só, eu deixei 1 centímetro de margem de costura aqui, então com retrocesso no início e no final, eu vou unir a entrepernas com 1 centímetro de margem. Por isso que é tão importante a gente conferir as medidas, ó, porque tem que bater certinho aqui esse centro da entrepernas pra gente poder fechar a costura, tá? Muito bem, com a entrepernas fechada já, eu vou passar a costura de modo que fique a metade para cada lado, dessa forma assim, tá? Eu vou abrir essa costura. Por que eu fecho a entrepernas primeiro para depois dar a volta no gancho? Por causa do conforto na hora de vestir a peça. Como o gancho ele geralmente forma um biquinho assim, se a gente faz o contrário, esse biquinho, além de ficar muito pontudo, né, ele pode incomodar na hora de vestir a peça. Então, como a nossa parte principal aí da vestimenta, na hora do conforto, é o gancho, então a gente deixa para fechar ele inteiro numa costura só. Então, agora eu vou abrir as costuras dos dois lados para poder unir todo o gancho, começando lá pelas costas e finalizando na frente, que é quando a gente vai finalizar o zíper. Olha só, e agora para unir todo esse gancho aqui, né? Que aqui é o meio da perna, aqui é a cintura das costas, aqui é a cintura da frente. Eu viro uma das partes aqui, com o lado direito pra cima, com todos os acabamentos pra cima, tá vendo? E coloco a outra parte no espelho, né? Direito com direito, dessa forma. Esse tecido aqui tá sendo muito ruim pra gente ver a estampa, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Então aqui, ó, eu vou unir as duas entrepernas. Primeira coisa que eu vou fazer, vou centralizar bem aqui e unir também as extremidades, a cintura, dessa forma, e vou encaixar aqui todo o meu short. Tem que bater todas as costuras aqui, já que a modelagem foi feita toda planejada para isso, tá? E quem não tem experiência pode alfinetar toda a extensão desse gancho, porque o que acontece? Dependendo do quanto o pezinho da sua máquina vai pressionar o tecido, principalmente nesse meu caso aqui, que é uma malha de alfaiataria, o tecido ele vai esticando, o tecido de cima ele tende a ir esticando conforme a costura passa, e aí pode se desencontrar. Então o correto é alinhavar primeiro para segurar bem o tecido no lugar, ou então colocar o alfinetinho nessa posição deitado, igual eu vou mostrar ali na outra câmera para vocês. Olha só, se eu coloco o alfinetinho deitado assim, então eu não preciso tirar ele na hora que a costura vai passar, porque quando eu vou passando com a minha máquina, a própria máquina tende a pular esse ponto, né, com o ponto. E caso você se sinta inseguro, você pode ir tirando os alfinetes igual eu faço, tá? Então, eu vou alfinetar aqui toda a extensão da minha peça, porque esse tecido aqui, ele escorrega bastante, então eu vou fazer isso, eu vou alfinetar. Muito bem, ó, eu já alfinetei aqui. E aqui por cima, começando pelas costas, pela cintura aqui de cima das costas, eu vou começar com a minha margem de costura de 1 centímetro, como calculado, retrocesso no início e no final. Vamos lá, passando por toda a extensão. Olha só, pessoal, quando a costura chega perto aqui do nosso acabamento, os acabamentos eles tendem a ficar um em cima do outro, dessa forma, tá? Que é a forma que a gente calculou. Aqui, nesse acabamento do zíper, eu dei um pique no final, né? Eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas eu dei um pique aqui no final, que é onde essa costura ela vai precisar parar, tá? Porque, olha só, eu coloco aqui, essa daqui não tem pique, não é necessário, tá? Eu coloco ela aqui. E eu tenho que finalizar a minha costura com a distância de costura que eu fiz tanto nesse acabamento quanto nesse acabamento aqui, para não ficar repuxando, tá? Então, eu alinho aqui em cima e vou seguir com a minha costura até a margem de costura que eu tinha feito no começo. E posso dar um retrocesso aqui nesse final. Olha só, pessoal, como é que ficou aqui o meu short, tá vendo? Unido pela entrepernas, tá bem certinho aqui. E se eu colocar ele assim, ó, o de costas aqui e a frente aqui. Depois, o último passo é unir a lateral, né, antes do cos. Daqui a pouco a gente vai fazer isso, dessa forma.
E aqui fica assim, ó. O meu zíper vai ficar dessa maneira e essa parte aqui vem e sobrepõe aqui, escondendo o meu zíper. Tá vendo? Todas as costuras se encontrando como eu queria. E agora eu vou passar isso aqui, tudo pro lado do acabamento. Não pro lado do zíper, mas pro lado do acabamento. Eu abro aqui, ó. Vou abrir aqui o meu short. E aqui, ó, da maneira que o short tiver que ficar montado, vamos lá, vamos simular a montagem dele aqui. Deixa eu jogar esse zíper pra lá. Essa peça fica assim e o zíper fica assim. Então, significa que eu tenho que passar a minha costura toda pro lado desse acabamento único aqui. Não pro lado que tá preso o zíper, pro outro lado. Eu vou passar isso pra essa costura ficar bem assentada, porque eu vou pespontar ela. Então, ó, tudo voltado pra lá, tá vendo? Olha a costura aberta aqui, bem encontrada uma com a outra. Muito bem, a peça tá passada. E agora, eu vou pespontar toda essa parte, começando lá pelas costas e finalizando aqui nesse acabamento da frente. Então, eu sei que eu tenho que, quando o short tá virado pra mim assim, eu tenho que pespontar virado pra esse lado de acabamento único que ainda está solto aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trazer minha máquina de volta. Olha só, vou começar aqui pela parte da cintura das costas. A costura tá toda virada aqui pro lado do acabamento único, né? Aquele acabamento que tá sem o zíper. E eu vou pespontar bem encostadinho do pé calcador. Olha só, pessoal, eu tô chegando aqui na parte de cima, tá vendo? Tô chegando aqui na parte que eu preciso sobrepor. O que que eu vou fazer aqui para poder sobrepor essa costura? Eu vou colocar um alfinete aqui para que isso aqui não saia do lugar, tá? E não fique abrindo. Então, eu vou alfinetar. O tecido, ele tende a ter um caimento natural aqui no que a gente precisa para que isso não fique abrindo depois. Então, eu posso colocar aqui suavemente para que ele não tenha nenhum franzido em nenhum lugar, tá? E aí, eu vou alfinetar isso aqui para que não saia do lugar. E aqui, ó, tá vendo que começa o zíper aqui? Eu vou seguir com a costura até logo abaixo aqui do meu pezinho. Eu vou passar por essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu vou passar por essa parte aqui e vou seguir com a costura aqui a hora que começar o meu pezinho. Não vou fazer isso depois, vou fazer isso antes, tá? Vocês podem fazer depois também, não tem problema nenhum, é só uma preferência minha. Então, eu vou seguir, eu vou marcar aqui, ó, com a minha caneta mágica, até onde eu vou seguir com a minha costura reta, assim, sobrepondo, bem pezinho de calcador. E aí, a hora que eu chego na marquinha, o que que eu vou fazer? Ao invés de eu dar um retrocesso, eu vou voltar um pouquinho com a minha costura, ó. Eu ergo o pé calcador com a agulha cravada ainda, dou a volta assim, pra poder voltar com a costura em cima dela mesma, pra poder, ao invés de um retrocesso, né, e ficar forçando o tecido, eu faço uma costura que corre menos risco de arrebentar. E agora eu vou voltar uns 2 centímetros com essa costura. Muito bem, ó, ela já tá presa até aqui na marquinha, mas aqui, ó, continua solto. Deixa eu soltar aqui pra vocês verem. Aqui continua solto, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu posso pregar esse zíper aqui nessa minha parte solta, agora que eu já sei exatamente onde ele vai ficar. Então, como que eu vou fazer isso, ó? Eu vou prender aqui de novo no lugar com o meu alfinete. Posso prender até aqui no meio também, mais de um lugar. Pra não correr o risco de abrir assim, ó, tá? Então, agora, para facilitar o meu trabalho, o que que eu posso fazer? Eu abro aqui e eu vou prender o zíper nessa parte que tá solta. Só que eu não posso esquecer que eu tenho outro acabamento aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse acabamento, ó, pra trás, tá? Eu abro ele aqui. Por isso que é importante estar preso o zíper com o alfinete, ó, tá? E agora, com isso aqui aberto, eu vou passar uma costura com o pé calcador encostado no zíper para prender essa parte que tá sozinha aqui, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. E agora sim, ó, eu posiciono aqui só para não sair do lugar. Porque eu vou precisar que isso aqui esteja bem seguro agora, tá? Não precisa de retrocesso nem nada, é só para segurar mesmo.
Muito bem, ó, eu prendi, tá? Com uma costura bem simples. Deixa eu soltar aqui agora o acabamento. E agora eu vou soltar pra vocês verem que o meu zíper já tá preso aqui, tá vendo? Então agora o que eu vou precisar fazer é só passar o acabamento mesmo. Eu não tenho mais o risco disso aqui ficar abrindo ou coisa assim. Eu vou manter o alfinete, eu só tirei pra mostrar pra vocês, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Ó, já tá pronto o meu short praticamente. Eu só vou fazer aquele acabamento arredondado aqui pra ficar mais bonito esteticamente. Então eu fecho aqui, volto a colocar o meu alfinete no lugar pra marcar o lugar. E agora, ó, fica a critério de vocês. Se vocês querem começar daqui, vocês podem até marcar com a fita métrica a distância aqui dessa, porque a parte que vocês precisam alinhar é essa parte aqui aparente do zíper. Então, vocês podem marcar aqui 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, até chegar aqui nessa marquinha que eu fiz com a caneta mágica, que vocês também vão fazer, que é onde terminou a costura, para vocês fazerem aquele acabamentozinho que vai arredondando aqui e vai terminar aqui também, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou marcar aqui 2 centímetros em toda a extensão. Olha só, eu desenhei aqui 2 centímetros de distância para vocês verem, mas não é uma regra, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem esse acabamento. O importante é a gente conseguir pegar o zíper ali de novo para ficar bem reforçado e também tirar o acabamento de trás, não pode esquecer, porque se prender o short não abre, tá? Ó, olha aqui, esse acabamento aqui, se vocês prenderem ele, o short não vai abrir mais, então tem que tirar ele, tá? Tem que sempre prender ele para trás aqui antes de fazer esse acabamento aqui da frente. Então, eu marquei ali e agora eu vou começar a passar a minha costura aqui, começando aqui por cima. Não precisa dar retrocesso. A hora que eu chego perto da minha marcação aqui, eu vou dar um retrocesso de uns 3 pontinhos. Posso tirar a minha agulha. Tá quase pronto, ó. Aí agora o que eu vou fazer? Eu nem vou tirar a linha, não precisa ainda. Eu vou voltar o meu acabamento pro lugar aqui, porque agora eu vou prender ele aqui embaixo. Então, ali onde dei os 3 pontinhos de retrocesso, eu vou dar outro 3 pontinhos de retrocesso. Só que agora com o acabamento por trás. E agora eu vou fazer esse acabamento em curva. Vou fazendo assim, vou dando um pontinho e vou virando. Até que eu encontre um ângulo de 90 graus aqui. E termine em cima do pesponto que eu comecei. Vou vir com a costura até lá embaixo. Dessa forma. Olha só, aqui atrás fica preso, aqui no final, tá vendo? E fica assim, ó. Agora eu vou passar bem passadinho aqui pra vincar esse... E fica assim, ó. Fica arredondadinho aqui. E aqui eu vou passar pra vincar bem essa costurinha aqui. Olha só, a frente do short ficou pronta. As listras se encontraram o máximo que eu consegui, tá vendo? E agora eu vou unir as laterais. Vou unir as laterais com 1 centímetro de margem de costura, igual eu planejei. E depois eu vou passar overlock, um overlock só para juntar todas as costuras dessa lateral. Vamos lá. Muito bem, agora que o nosso short tá pronto, olha só. Falta só a gente colocar o cos. Eu uni aqui, ó, a costura lateral e passei uma overlock só para unir tudo, tá vendo? Para não ficar aqueles excessos de costura, né? Um monte de costura sobreposta.
Então, agora, para unir o cos, o que eu vou fazer? Eu fiz um cos reto, né? Eu cortei um cos reto, ou seja, ele é um retângulo mesmo, com a altura que eu quero, que eu calculei para ter 4, então eu cortei com 6 por causa da margem de costura, pela circunferência da cintura mais o transpasse. Só que como o short é todo listrado, tem essas listras vermelhas, eu não cortei ainda do tamanho certo, porque eu quero tentar encaixar ao máximo aqui as listras. Começando aqui pelo centro das costas. Eu vou começar pelo centro das costas. Então, o que acontece? Eu tenho 4 tiras como essa de cos, né? Que eu vou costurar aqui, né? Direito com direito, dessa forma, para poder ter o topo do meu cos. A Lari não quer passador, porque ela não gosta de usar cinto. Então, não vou colocar passador dessa vez de novo. O dia que eu fizer uma coisa para mim, eu coloco um passador para ensinar vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui em cima, no topo, com margem de 1 centímetro, que foi o que eu calculei. Vou dar retrocesso no início e no final. Assim, dessa forma. E agora eu vou passar esse cos, passar assim, pra poder fazer uma costurinha de pesponto bem aqui na beiradinha, tá? Então, eu vou passar ele assim, dessa forma, jogando a costura para um dos lados. Não tem um lado certo dessa vez. Olha só, passei bem vincado aqui para eu poder passar uma costura de pesponto. Mas antes de passar essa costura, eu vou fazer a mesma coisa com as outras 2 tiras de cos. Agora que eu tenho as 2 tiras prontas, antes de pespontar, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas tiras pelo centro aqui. Então, eu vejo para que lado que tá o excesso da costura aqui, né? E vou colocar as duas com o excesso pro mesmo lado. Vou unir aqui bem a parte central, tem que tomar esse cuidado aqui para estar bem unido aqui as dobrinhas do tecido, dessa forma. Posso até usar um alfinete aqui para me ajudar a segurar. E vou passar uma costura para unir isso daqui. Tem que ficar dessa forma, ó, a união, bem certinho. E agora que tá bem passadinho, tudo bem unido, ó, aqui ficou aberto, eu vou passar uma costurinha de reforço, né, aquela que eu sempre falo, que é tipo um pesponto, aqui bem rente a essa união, do início até o fim aqui do meu cos, tá? Vamos lá. Não preciso dar retrocesso, tá? Olha só, vai ficar dessa forma, o pesponto fica pro lado do excesso para segurar. Agora a gente vai passar esse cos, assim, como se estivesse fechado já. E essa parte aqui a gente vai fazer um acabamentozinho para facilitar na hora de colocar lá no short. Vamos lá. Olha só, a gente vai dobrar aqui bem certinho. Esse pesponto vai ficar aqui para dentro, né? Para dentro do cos. E a gente vai vincar bem esse cos. Olha só, agora que tá vincado o nosso cos, como se já estivesse pronto, essa parte aqui que vai ficar por dentro dos shorts, né, que é a parte onde tá o pesponto aparente aqui, eu vou dobrar com 1 centímetro e vou vincar com o ferro também. Isso vai facilitar na hora de aplicar o meu cos. Então, com o cos assim, o próximo passo agora é vincar aqui 1 centímetro do tecido, como se fosse a margem de costura, para facilitar na hora do acabamento, tá? Ó, vai ficar dessa forma, já marcado aqui. Depois eu vou mostrar o porquê, como que isso aqui vai facilitar a aplicação aqui no short. Vamos lá, agora eu vou terminar de passar. Olha só, terminei de passar. Aqui, esse tecido ele é muito grosso, então ele não vai ficar bem vincadinho. Mas o que importa aqui é ter uma ideia de onde é que a gente tem que passar a costura nessa parte que não tá dobrada. Agora eu vou posicionar esse cos aqui no short. Olha só, no lado direito dos shorts, né? No lado que vai aparecer dos shorts, ó, o lado avesso é o que a pence tá pra dentro. Então, tô aqui com o lado direito. Eu vou posicionar a parte que não tá dobrada do meu cos
aqui no centro da costura do cos, eu vou posicionar no centro da costura do short também. E vou alfinetar aqui. Dessa forma, para ficar bem centralizadinho as costuras aqui no meio. Agora, eu vou alfinetar para os dois lados, cuidando para não esticar, tá bom? Porque como esse tecido aqui tem um pouco de elastano, então eu tenho que cuidar para não esticar. E eu vou alfinetar até chegar aqui na parte da frente. Vamos lá. Muito bem, agora que eu passei o cos de fora a fora com meus shorts, eu vou começar por um dos lados e vou passar 1 centímetro de margem de costura ao redor de todo ele. Eu ainda não vou cortar o excesso aqui, porque eu vou esperar a Lari provar. Então, eu vou colocar esse cos agora e vou deixar ele previamente colocado, porque daqui a pouco ela vem aqui em casa para experimentar a peça, tá? Então, vamos lá. Olha só, por que que eu fiz essa dobra aqui com o ferro, né, nesse cos? Porque olha só, eu vou levantar aqui o calcador para vocês verem que dá 1 centímetro certinho, tá vendo? Então, isso aqui vai servir depois para facilitar na hora de eu fechar a parte de dentro do cos, tá? Para que eu não precise fazer esse acabamento de vira depois. Então, se eu fizer a dobra aqui com 1 centímetro certinho, dá bem certinho com a margem de costura que eu planejei. Se você tiver planejado uma costura de 1,5, por exemplo, uma margem de costura, né, de 1,5, então essa dobra do cos que você faz no lado interno do cos tem que ser de 1,5. Ela tem que ser equivalente à margem de costura que você deixou, tá? Então, vamos lá, vou tirar aqui de novo e vou continuar com a minha costura. E aqui na parte da frente do meu shorts, eu vou ver se a altura do cos tá batendo, ó. Eu vou fechar o zíper. E eu vejo se as costuras aqui em cima estão batendo no mesmo lugar. Ó, tá batendo certinho aqui. Então, o que que isso quer dizer? Eu posso já cortar o excesso do zíper. Não vou cortar com a mesma tesoura do tecido, tá? Eu corto com outra tesoura. E eu não preciso cortar aqui rente, eu vou cortar mais pra cima aqui, no final do meu cos, tá? Porque se eu precisar arrumar alguma coisa, eu tenho uma margem aqui. Aqui a mesma coisa. Prontinho, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar bem passadinho aqui pra cima, eu vou vincar bem pra cima esse cos, ó. Aqui eu consegui encontrar as listras, tá vendo? Do outro lado eu já não consegui. Aqui nas costas também eu consegui encontrar algumas, mas não tem problema também, tá? Agora eu abro aqui o meu zíper e eu vou vincar bem esse excesso de tecido aqui pra dentro, virado pro lado do cos, tá? Então eu posso abrir o meu zíper bem aberto aqui. Posso virar o meu short do avesso também pra facilitar. Pra poder vincar bem aqui essa costura pra cima. Olha só, eu passei aqui e o que que acontece? Eu não vou tirar o excesso desse cos ainda, porque se tiver algum ajuste, fica mais fácil de eu trabalhar com o cos assim ainda sem estar preso, completamente preso, né? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu posso colocar uns alfinetinhos aqui só para prender os pontos principais, só que é importante colocar o alfinete do lado direito da peça, aqui, para que a ponta não fique em contato com o corpo dela, tá? Então, ó, como ela vai provar e o lado avesso é que fica em contato com o corpo dela, então é importante a gente colocar o alfinete desse lado, tá? Ou não colocar nada também e ajeitá-la no corpo dela, não tem problema, tá bom? Caso seja necessário a gente fazer algum ajuste, apertar alguma coisa ou descer o cos, então é mais fácil que o cos não esteja preso, tá? Agora, se eu quiser, eu já posso prender a barra para provar nela com a barra que foi previamente calculada, né? Com um short de 45 centímetros de comprimento. E aí a barra era virada 1 centímetro e depois 2 centímetros para ser passada a costura. Eu posso virar esses 3 centímetros, né, só de uma maneira bem simples mesmo, só pra gente ver se o comprimento vai estar bom. Ou então deixar assim, sem a barra sem fazer e provar nela primeiro pra também ver como é que vai ficar. Eu vou dobrar com 3 centímetros, de maneira bem simples ainda, só pra ver se o short vai estar no comprimento correto, no comprimento que ela quer realmente. Qualquer coisa depois eu encurto mais, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou calcular 3 centímetros. 3 centímetros aqui, e com o ferro eu vou passar esses 3 centímetros
pra poder vincar com o ferro, tá? Então, eu vou vincando aqui 3 centímetros de barra, que já vai ser o comprimento total da peça que ela vai querer. Prontinho, ó, eu passei um lado, então agora eu vou passar uma costura no ponto grandão mesmo, só pra virar a barra pra ver se esse comprimento vai tá bom. Mas o outro lado aqui eu vou deixar sem fazer pra gente ter uma comparação a hora que ela for vestir. Então vamos lá, ó, eu vou fazer no ponto grande mesmo, vou colocar meu maior ponto aqui, só pra dar uma segurada mesmo nessa barra aqui até ela provar. Muito bem, ó, fiz a costura, ficou no ponto grande, se precisar desmanchar vai ser só puxar mesmo, né, sem segredos. E agora falta somente experimentar na Lari, ela vem aqui daqui a pouco para experimentar essa peça, eu vou gravar a prova também para vocês acompanharem como é que a gente vai lidar com os ajustes, caso seja necessário. Se não, eu volto aqui só para finalização da peça mesmo, finalizar o cos e a barra e a peça vai estar prontinha, tá? Então eu vejo vocês daqui a pouco. Olha só, pessoal, ela já vestiu o short e a primeira coisa que a gente observou foi em relação ao comprimento, que a gente tinha combinado 45 centímetros de comprimento total para ela poder usar para trabalhar e tudo mais. Só que a gente percebeu que a gente podia dar uma subidinha nele agora, então eu já marquei com os alfinetes aqui. Aqui ele tá sem barra alguma e a altura final dele vai ficar igual tá aqui desse lado. Aqui na frente, não precisa ser mexido em nada, ó, não ficou excesso, o caimento ficou bem do jeito que eu queria. Eu prendi o excesso do cós aqui, porque a Lari ficou torrando a minha paciência que tava sobrando, então eu prendi para ficar melhor dela ver o final, tá? Aqui nas costas eu vou precisar fazer uma alteração. Ó, como eu não tinha provado a base dela ainda, eu não sabia ainda se o excesso, né, a parte ali que eu subo no gancho das costas tinha ficado bom ou não. Mas ficou muito alto. Então, olha só, gera um excesso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ter que descer. Lari, segura só um pouquinho sua blusa. Eu vou ter que descer o cos aqui, ó. Tem que descer ele bastante. A Lari tem as costas bem fundas aqui. Só que ela não tem um bumbum tão grande, então não tem a necessidade de um excesso tão grande aqui pra cima. Então aqui com o alfinete, eu vou marcar o quanto eu preciso descer esse cos. Vai ser mais ou menos uns 3 centímetros que eu vou descer, é bastante aqui, tá? Deixa eu marcar aqui. Então aqui eu marco a partir de... Vai começar mais ou menos a partir da pence. Aqui ficou bem certinho, então eu vou descendo, começando devagarzinho aqui até aprofundar aqui no centro das costas. E vai ser mais ou menos uns 3 centímetros. Depois eu vou mostrar pra vocês na mesa como é que eu vou fazer esse ajuste. E é isso, gente, sem maiores alterações, ali atrás é bem facinho de resolver. Agora a Lari vai tirar e eu vou pra mesa e vai ser bem fácil de finalizar. Só reposicionar o cos, que é um cos reto, então também não vai precisar alterar ele. E refazer ali a barra, cortar o excesso da barra. No mais eu vou casear aqui, colocar um botãozinho mais discreto para não ficar muito volume aqui na frente também. E é isso. Quer ver com... Vamos por um negócio? Vamos colocar o blazer agora para ver como é que vai ficar com o blazer, em conjuntinho. Gente, Cecília veio me imitando hoje, a gente tá de brincos iguais. Brinco maravilhoso de uma aluna, vou deixar o arroba para vocês. Ai, olha. Vai ficar muito legal. Ah, era esse efeito que eu queria do comprimento. Muito bom. Arrasamos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A aula do blazer tá lá no caminho da modelagem, lá no final da plataforma, tá? Top. Ai, gente, ficou lindo. Olha só, gente, eu tô com um short da Lari aqui em cima da mesa, que ela já experimentou ontem. E agora a gente vai fazer os ajustes nessa peça, tudo que for necessário. A gente subiu bastante a barra aqui, então eu vou ter que ajustar o tamanho da barra. E também vou ter que ajustar aqui a medida do gancho dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com a minha caneta mágica onde é que vai passar a costura agora, tá? Todo esse excesso aqui eu tenho que tirar. E aí eu já posso tirar os meus alfinetes para poder abrir para vocês verem. Então, olha só, eu vou descer aqui 2,5 cm mais ou menos, ó. Exatamente, 2,5 cm.
que foi a mesma coisa que eu tive que fazer de ajuste no molde base dela. Eu fiz a base da Lari e o short da Lari no mesmo dia, ela não tinha provado a base ainda quando eu construí esse short, então é somente por isso que tem esse ajuste aqui nas costas. Se eu tivesse conseguido provar a base nela, feito o ajuste que vocês vão ver lá no estudo de caso dela, nas costas, com certeza o short teria ficado perfeito de primeira, tá? Então tá aí a importância de uma boa base na hora da construção. No mais, o short não teve ajuste algum, então foi só aqui no gancho mesmo. Aqui na frente, como o short é larguinho e eu desci um pouquinho o gancho, então aquele 1,5 cm que eu tinha que descer aqui na base, no estudo de caso, quem não assistiu tem que ir lá assistir. Então isso não ficou aparente porque o short desce, porque o short é molinho e é larguinho para baixo, tá? Mas se fosse uma peça mais estruturada, por exemplo, um linho, alguma coisa, com certeza eu teria que tirar esse 1,5 cm aqui na frente também, para não ficar um gancho muito longo, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar os meus alfinetes do que tá segurando o cos aqui. Vou abrir meu short e vou descosturar todo o cos, tá? Eu tenho que abrir todo o meu cos agora para poder cortar o excesso aqui das costas, tá? E depois costurar o meu cos novamente, tá? Eu não vou descosturar somente a parte das costas, porque depois pode ser que não encaixe direito novamente, então eu não vou correr esse risco, porque é trabalho dobrado. Para mim é mais viável que eu descosture o cos inteiro e acerte o short na estrutura mesmo, tá? Mas antes de descosturar o cos, eu vou marcar aqui a minha barra também com a minha caneta ou com o alfinete, ó. A gente tira o alfinete daqui e coloca ele bem onde tá dobradinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Marcamos assim, então a gente pode tirar os outros alfinetes, ó, pra poder marcar a altura correta que a gente quer essa barra, tá? Então a gente acerta a barra aqui, como a gente tinha feito ela antes, a gente sabe que ela tá bem retinha. Posso desmanchar essa barra que eu fiz aqui, que eu fiz provisória. Olha só, desmanchei aqui, eu vou passar, porque tá muito vincado, então eu vou passar aqui pra gente deixar bem retinho. E agora eu vou medir quanto que tem aqui, ó, porque antes eu tinha 3 centímetros de margem pra barra ficar virada. Então agora quanto que eu tenho aqui? Eu tenho 8 centímetros, mas eu preciso deixar 3 de margem. Então eu vou subir 5 centímetros aqui. Então, já que eu sei que a minha barra tá cortada bem retinha, eu vou medir esses 5 centímetros em toda a minha barra. Vou alinhar aqui, ó. E vou medir os meus 5 centímetros em toda a minha barra. Vou marcar aqui com a caneta, vou marcar uma reta para conseguir enxergar melhor. E posso cortar esse excesso para ficar só com esse excesso aqui para fazer a vira. E agora eu posso fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu vou alinhar aqui a barra. Não adianta fazer com o short dobrado, porque pode dar errado, tá? Então, se eu sei que eu subi 5 centímetros, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Agora, com o short cortado, eu posso passar o overlock aqui e fazer duas viras, uma com 1 centímetro e outra com 2 centímetros para fazer a barra. Mas antes de fazer isso e ir para a máquina, eu vou já soltar aqui o meu cos, tá? Muito bem, olha, eu tirei o cos e agora eu vou cortar o excesso aqui. Então, eu vou virar o meu short do avesso. Dobrar ele bem pelo centro das costas aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz uma marcação aqui de onde vai passar a costura. Então, significa que eu tenho que cortar 1 centímetro pra cima, né? Por causa da margem. E vou unir aqui com a lateral. Lateral com lateral. Vamos lá. A gente pode alfinetar aqui a lateral, né? Os pontos principais, pra não correr o risco de sair do lugar, tá? Então, agora, 1 centímetro, 1,5 centímetros pra cima da marcação é onde eu vou cortar. Muito bem.
E agora a gente vai finalizar a costura desse short. Eu vou pregar novamente o cos e finalizar o cos e fazer a barra e colocar o botão, sem segredo algum. Aqui, ó, já que a gente tirou o cos, tem que ter muito cuidado para não subir esse zíper, porque senão ele vai sair do cursor e você vai ter que ter todo o trabalho de colocar o zíper de novo, tá? Então, tenha cuidado aqui, coloca um alfinetinho aqui, ó, para travar, para não deixar o zíper subir, tá? Pode deixar dos dois lados aqui um alfinetinho, que daí você tem a certeza de que o zíper não vai passar daqui, tá? Prontinho, dessa forma. Então, agora eu vou preparar a máquina aqui pra gente poder finalizar esses shorts. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o short preparado já, né? Já cortada o excesso de cos na parte das costas. E agora eu vou pregar novamente o cos, né, que eu tinha tirado. Então, vou abrir aqui o zíper e vou fazer todo o processo novamente de pregar o cos. Vou iniciar novamente aqui no centro das costas para poder alinhar aqui a costura de centro, tá? Agora já tá marcado aqui, ó, onde é que eu tenho que passar com a costura, então fica muito mais fácil. Vamos lá. Posso alfinetar novamente toda a parte do cos ou já passar direto, tá? Como vocês já viram antes alfinetado, eu tenho um pouco mais de experiência, então agora eu vou passar direto pra gente não enrolar muito nessa etapa. Vamos lá. Muito bem, ó, com o cos pregado, a gente vai fazer de novo a conferência aqui pra ver se está na mesma altura, tá? Aqui, ó, ficou bem certinho. Então, a gente pode abrir o zíper e fazer o acabamento agora aqui da lateral, tá? Olha só, e como é que a gente vai fazer o acabamento do cos? Eu fiz um aqui pra vocês observarem, ó, eu fiz desse lado, tá vendo? Não fecho ele dentro ainda, só fecho a lateral aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Segura o excesso do tecido bem pra cima e prende na margem de costura aqui. Então, eu vou prender mais pra cá pra não ficar muito na beiradinha aqui, pra eu poder alinhar o meu cos, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou tombar, tá vendo que aqui tem a costurinha e o pesponto, né? Eu vou tombar essa parte de cima aqui pro outro lado, deixando bem na junção das costuras aqui, não no pesponto, na junção aqui que tá vincadinho. Então, eu vou fazer dessa forma. E vou prender aqui pra ficar bem preso por todo o cos, para não correr o risco de repuxar só essa parte aqui pra cá ou pra cá, tá? Pra ela ficar bem alinhadinha. Então, eu vou com um alfinete aqui, prendendo aqui pra facilitar. Não é uma regra isso aqui, tá? É a forma que eu faço pra facilitar mesmo. Ok? Então, agora tá bem alinhadinho aqui. E o que eu vou fazer? Eu posso alinhar mais pra cá também. Depois eu vou tirar esses alfinetes, tá? É só pra gente alinhar e saber exatamente onde vai costurar. Porque agora eu preciso passar uma costura, ó, tá vendo como ficou bem alinhadinho aqui? A parte que eu dobrei antes com o ferro e a parte que eu costurei? É isso que importa aqui pra mim, ó. Se não tiver alinhadinho, vocês podem ajeitar, tá bom? Porque o que acontece? Agora eu vou ter que passar uma costura reta seguindo essa linha aqui desse jotinha, né? Seguindo essa linha da braguilha até lá em cima, tá? Pra poder cortar o meu excesso. Então, eu posso virar aqui do avesso, ó. Vou colocar o alfinete desse lado de cá pra poder garantir que não vai machucar a minha máquina. Vocês vão sentindo com o dedo aqui e vão tirando o excesso, ó. Deixando bem alinhadinha a costura de cima. Porque agora... Pode fazer com ele aberto, assim, não precisa fazer dobradinho ainda. Pode fazer com ele aberto, assim, pra facilitar. Aí, olha como é que vai ficar. Como que eu vou pôr lá no pé-calcador? Dessa forma. Então, eu vou prender essa parte de baixo com a de cima aqui agora. Olha só, ficou preso, tá vendo? Aqui tá solto ainda. Agora, eu vou tirar todos os meus alfinetes, que eu não preciso mais deles.
inclusive esses aqui. Vou cortar esse excesso, vou deixar assim 1 centímetro, 1,5 centímetros só de excesso. E aqui eu vou cortar esse excesso aqui dessa quina, esse excesso grosseiro. Mas eu vou cuidar para não encostar na costura. Eu vou deixar assim 1 ou 2 milímetros longe da minha costura, dessa forma. Porque a hora que eu virar, aqui ó, eu vou ajeitando aqui com a pontinha da tesoura. Pra ficar bem retinho. Tá vendo? Agora, eu posso voltar e dar mais uma costurinha para segurar esse excesso para dentro. Então, agora que eu já prendi, que eu não tenho mais risco de soltar, eu vou prender esse excesso aqui para dentro, tá? Prendi aqui dobrado, porque aí agora a hora que eu virar, aqui do lado do avesso, ó, já tá começado o meu acabamento. Depois eu só empurro aqui um pouquinho para dentro, ou eu corto esse excesso aqui também, para poder dar os pontinhos que eu preciso. Olha só como é que vai ficar o meu cos, tá? Aí aqui a gente pode escolher se vai fazer a costura na máquina, né? Eu não gosto porque eu acho que fica repuxando, porque esse tecido ele tem elastano. Então agora eu vou passar isso daqui, vou vincar bem e vou finalizar a costura à mão em todo o cos aqui, para depois poder casear aqui para um botãozinho. Como sempre, a Lari não trouxe botão para mim. Então, eu vou ver se eu tenho algum aqui no ateliê que combine para entregar para ela com botão, tá? E agora é só a gente virar a barra e costurar a barra, sem segredo nenhum. Então, eu vou fazer, vou passar com 1 centímetro de margem e depois com 2 para fazer 2 viras, tá? Vamos lá. Olha só, vou passar aqui o meu cos, então, para fazer ele bem vincado. E aqui na barra agora, eu vou passar ela com 1 centímetro primeiro pra dentro, ó. Posiciono assim a perna. Vou passar com 1 centímetro pra dentro, ao redor de toda a lateral. E aí, depois que a gente passou com 1 centímetro de margem, a gente passa com mais 2 centímetros de margem. E agora é só finalizar o short fechando a barra. Então, a gente tá aqui com ela passada em 1 centímetro e em 2 centímetros pra gente passar a costura reta ao redor de toda a perna do short, as duas pernas. Vamos lá. Muito bem, pessoal, a barra tá pronta, eu já passei ela, então tá bem vincadinha. E o que eu vou fazer agora é dar os pontinhos invisíveis ali no cos, fechar e encontrar um botão para poder fazer a casinha do tamanho certo. E depois eu mostro o resultado para vocês, vou colocar a foto do resultado para vocês, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Lembrando que eu tô sempre à disposição nos grupos de monitoria para quem tiver alguma dúvida. E também nas perguntas ali da própria plataforma, tá? Então obrigada, um beijo e até a próxima aula.